E este Ver Mais começa falando de um assunto muito sério que pode interferir na saúde de uma vida inteira, a alimentação das crianças. E já que elas passam boa parte do dia na escola, deve haver todo um cuidado com a merenda ou com o lanche. Em Santa Catarina, desde 2001, nenhuma escola, seja a rede pública ou privada, pode comercializar balas, pirulitos e gomas de mascar, refrigerantes e sucos artificiais, salgadinhos industrializados, salgados fritos e pipocas industrializadas. A listagem está na Lei número 12.061/01, que trata da concessão de serviços de lanches e bebidas em escolas localizadas no nosso estado. A professora do curso de nutrição, Nádia Schimvelski, assim, professora, já está aqui para falar com a gente. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo, viu? Eu vou começar a te falar começar a te perguntar um pouquinho dessa importância da alimentação na infância, que muitas famílias ainda não se deram conta, né, de quanto que isso pode interferir na vida inteira, né? Pode interferir mesmo. Os hábitos alimentares são formados nessa faixa etária. Na verdade, eles vêm sendo formados desde a gestação, né? Então, a alimentação complementar tem toda uma importância, mas essa fase escolar ela é muito, muito importante, principalmente pela questão do exemplo, os amigos, né? A criança, o adolescente tem muito isso, né? De olhar para o seu par e querer imitar, né? E esses hábitos alimentares são os que, né, persistirão na vida adulta. Muito provavelmente, claro, que dá para mudar alguma coisa, né, depois, mas é mais difícil. Sim. É muito mais difícil. Então, quanto mais a criança tiver um hábito alimentar adequado agora, provavelmente ele será um adulto com esse hábito alimentar também. Então, aí falando de lanche escolar, né, de cantinas no geral, né, de escolas públicas ou privadas, lá em 2001 teve essa preocupação de uma lei estadual proibir esses itens que eu já citei ali. Essa lei, ela funciona? Não funciona? Você como professora do curso de nutrição, né? Como mãe também, eu também. Mas o que a gente pode falar sobre essa lei? Ela precisa evoluir? Como é que tá? Fabiana, como você disse, é uma lei de 2001, né? Então ela precisa sim ser atualizada. A gente teve em 2014 o lançamento do Guia Alimentar, né? O novo Guia Alimentar, ele está sendo, 2014, ele está sendo o exemplo no mundo todo. E ele vem muito no sentido de incentivar alimentos in natura ou minimamente processados, em detrimento dos ultraprocessados. Então, assim, essa lista precisa ser revista. Por exemplo, muitos outros alimentos, né, como todinho, danoninho, enfim, né, muitos outros alimentos que deveriam estar na lista, né, da lei de 2001 não estão. E as cantinas aproveitam, né, dessa brecha e oferecem esses alimentos, infelizmente. Assim, o que eu posso dizer pela minha experiência prática, né, a alimentação das escolas públicas está muito melhor do que nas escolas privadas. Até porque toda escola pública que recebe verba do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, precisa do responsável técnico, que é o nutricionista. Sim. Né? Então, assim, isso garante que esse cardápio seja um cardápio mais adequado. É claro que não é a garantia de precisa sempre estar fiscalizando, enfim. Mas, assim, na prática é o que se percebe, enquanto que as cantinas, as escolas, quando fazem a refeição na própria escola, também tem uma tendência a oferecer uma refeição mais saudável, né? E aí, normalmente, com assessoria, consultoria do profissional nutricionista, eles conseguem montar esse cardápio. Agora, o problema maior, no meu ponto de vista, é quando a escola deixa a liberdade para os pais. Alguns pais conseguem, né, mandar uma refeição adequada, saudável, outros não. E aí, assim, a criança compara o lanche do amiguinho e quer experimentar o lanche do amiguinho também. E aí, no meu ponto de vista, é o maior problema. Sim. Voltando um pouquinho ali, na escola pública, então, em Santa Catarina, eu acho que em todo o Brasil, então... No Brasil todo. Precisa ter um nutricionista. Precisa. Na escola privada isso já não acontece. Até tem uma resolução do nosso Conselho Federal de Nutrição prevendo, né, a presença do nutricionista. Porém, existem algumas liminares judiciais, né, que indicam o contrário, enfim. Então, assim, ainda não está... Não é nada determinado, não precisa, é um por enquanto não não é um consenso. Não é uma lei que tenha que ter, então, o nutricionista na escola privada. Na verdade, assim, existe também pouca fiscalização do Conselho de Nutrição, né? Então, se houvesse uma maior fiscalização, acho que também... tenho certeza que melhoraria, mas enfim, né? O que eu vejo na prática é as escolas privadas contratando consultorias, né, esporádicas, o que não é ruim, é bom, né?
Mas aí tem essa questão da possibilidade de trazer o lanche de casa e fica mais complicado. Porque precisa ser feito todo um processo de educação nutricional, não só com a comunidade escolar, professores, enfim, mas principalmente com os pais também, né? Porque é eles que vão mandar esse lanche para a escola. Eu estou vendo aqui que o ideal, então, seria, né, ter nutricionista e que a escola pudesse oferecer, né? Como acontece na rede pública que você até elogiou. Isso é bom, né? É, muito bom. As escolas públicas aqui de Chapecó mesmo têm um cardápio muito adequado. E a adequação dessa lei, né? Para restringir mais alimentos, talvez até para obrigar a ter um nutricionista nas escolas particulares também. Existe alguma movimentação para alterar essa lei? Eu sei que existe um grupo de estudos, o Conselho Regional de Nutrição aqui do Estado, o Ministério Público, enfim, estão se movimentando para modificar a lei, para incluir essas novas restrições, enfim, que o Guia Alimentar 2014 trouxe, para incluir nessa legislação. Né? Agora, uma lei que obrigue, tem alguns municípios, tem alguns estados, por exemplo, eu vi agora em 2018 o Rio de Janeiro, então são leis municipais ou leis estaduais. Então o município teria que ter a sua própria lei exigindo a presença do profissional. Mas aí também não adianta ter a lei restringir e aí o pai mandar de casa tudo que acha que pode, né? Ano passado, a partir do ano passado, agora é obrigatório o tema alimentação, educação alimentar e nutricional nas escolas, que seja trabalhado esse tema. Então, eu acredito que no momento, todas as escolas, públicas ou privadas, então eu acredito que no momento que se começar a trabalhar com os alunos o tema, os professores vão precisar, né, se adequar, precisar buscar essa informação, né? Os alunos vão acabar levando essa informação para os pais, é o que a gente espera, né? E eu acredito que vai melhorar. Eu acho que os gestores escolares vão se conscientizar mais a partir desse momento, porque senão vai ficar, eles vão estar ensinando na teoria uma coisa e a prática não é bem assim. Então, para conciliar a prática com a teoria, né, eu acho que vai haver uma modificação positiva, eu espero. Nessa lei, o que poderia abranger mais? É uma lista muito grande ou se fossem alguns itens já ajudaria bastante, professora? Principalmente a questão como eu disse antes, do novo guia alimentar. Então, assim, trazer mais forte essa questão do incentivo aos alimentos in natura ou minimamente processados, que são os alimentos que vêm da natureza desse jeito, né? Ou que sofreram algum processo, como secagem, moagem, algum processo bem... Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. E aí os alimentos ultraprocessados, que infelizmente as pesquisas mostram, onde os nossos escolares, né, costumam comer mais esses alimentos, que é o maior problema, né? Então, assim, essa lista deveria ser mais restrita, né? O que é um alimento ultraprocessado? Quando você olha o rótulo dele, normalmente você vai olhar a lista de ingredientes, tem mais de 5 ingredientes, muito mais, né? Você vê uma lista gigante de ingredientes, né? Então, de alimento mesmo, é muito pouco o que ele tem. Aí ele traz muitos aditivos, enfim, que acabam comprometendo muito o processo de saciedade, a questão da fome, da saciedade. Ele interfere muito por ele ter pouca quantidade de fibra. Nutricionalmente, eles não são alimentos equilibrados. Eles têm muito açúcar, muito sódio, pouca fibra. Enfim, além de que esses aditivos utilizados nesses alimentos, não há pesquisas suficientes que mostrem, né, que eles realmente são seguros. Né? Pelo contrário, as pesquisas mostram que podem influenciam negativamente a flora intestinal, então aumentando a probabilidade, a possibilidade de doenças crônicas aí das crianças e, consequentemente, depois dos adultos. É um movimento meio que mundial, né? Desembrulhar menos, né? Desembrulhar mesmo. E descascar mais, cortar mais os alimentos, exatamente. Né? E é isso. Então, um processo de conscientização das famílias também, né? Também. E como eu disse antes, esse novo guia, ele está sendo, assim, elogiado no mundo inteiro. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Ele está sendo, assim, usado em outros países como exemplo. O Brasil está sendo citado como exemplo em vários países. E precisa, justamente, a população brasileira conhecer mais ele. E é facinho, né? Procura lá no site de busca, né? É o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, que vai ter uma extensão .gov.br. E aí é bom para a gente ter em casa, principalmente, né? Nós pais, né? Que a gente
a gente precisa passar essa educação alimentar para os filhos também. Isso. Professora, a gente tem muito o que falar ainda, né? Falar um pouquinho agora de como que nós, pais, podemos fazer para reeducar e o que a gente pode mandar nesses lanches. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Então tá, até mais.